Beleza? Gente, abra sua Bíblia comigo lá em Salmo 118, por favor. Você que está com a sua Bíblia aí, ou ligue o seu aplicativo. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês nessa manhã, que eu creio que é do coração de Deus para o nosso coração. Salmo 118, a partir do verso 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me com um enxame de abelhas, mas logo se extinguirem como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entra um justo. Dou-te graças porque me respondestes e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. E isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Senhor, nós te louvamos, obrigado. A tua presença é real no nosso meio. E não somente é real, ela veio nos tocar, nos visitar, porque aprova o Senhor que as misericórdias do Senhor se renovassem sobre nós nessa manhã. Fala conosco, Senhor, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Traga refrigério para aquele que precisa de refrigério, traga cura para aquele que precisa de cura, e traga renovo para aquele que precisa de renovo. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu gosto sempre de imaginar, e final de ano ou na metade do ano eu faço um paralelo daquilo que eu tenho vivido como cristão, como filho de Deus, aquilo que de fato Deus tem para mim. E o tema dessa mensagem é: o que virá depois? O que virá depois daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus tem planejado na minha e na sua vida? Porque Deus é um Deus de novidades, amém? Você pode dizer amém? Deus é um Deus que sempre está disposto a fazer coisas novas na minha e na sua vida. E quantos têm motivos aqui para agradecer a Deus nessa manhã? O ano 2025 está quase chegando ao fim. Nós estamos entrando amanhã já no último mês do ano. E eu tenho certeza que Deus realizou coisas boas na minha e na sua vida, sim ou não? Claro que sim. Tem coisas que Deus fez na minha e na sua vida, livramentos que Ele deu para mim, para você, que nós nem percebemos. Porque Deus está agindo na minha e na sua vida todos os dias. A bondade, a misericórdia de Deus está sobre nós todos os dias. Todas as manhãs se renovam sobre as nossas vidas. Então eu e você temos motivos para agradecer o Senhor até aqui, amém? Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E é fato que vivemos coisas maravilhosas aos nossos olhos. E que devemos sim desfrutar de cada momento que Deus tem preparado para nós. Mas isso não quer dizer que estamos distantes ou longe de também ter desafios. De passar também por momentos de ajustes, sim ou não? Claro que Deus vai também
nos ajustar. Se estamos na videira, nós seremos também podados. Porque a poda é necessária para que possamos dar mais frutos. Inevitavelmente, que se você está em Cristo, e eu gosto de pensar a vida cristã sendo vivida de ciclos e estações, para nós acessarmos o novo de Deus, Deus vai ter que fazer algumas podas na minha e sua vida. Vocês estão tão quietinhos essa manhã. Olha para a pessoa que está do seu lado e ajuda o pastor a pregar hoje, amém? Momentos de pressão também anunciam que algo novo está chegando. Momentos de pressão, momentos de poda, circunstâncias que muitas vezes aos nossos olhos parece que são tão difíceis. Deus está dizendo: ei, é tempo de se mover, porque algo novo está chegando. E o tema dessa mensagem é a pergunta: o que virá depois? E nesse salmo, nós vamos ver que o salmista está dizendo: deem graças ao Senhor. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. A despeito daquilo que eu estou enfrentando, o Senhor é bom. E o salmista vai dizer ali no versículo 5, na minha angústia. Então quer dizer que nós vamos ter angústia. Quer dizer que vai ter momentos difíceis, sim. Mas isso não quer dizer que Deus não permaneça bom. Deus continua sendo bom. Por isso que nós precisamos perceber que se nós desejamos crescer como pessoas, crescer como igreja, nós precisamos estar preparados. Porque o primeiro tópico dessa mensagem, a pressão te prepara para o novo de Deus. Irmãos, nesses 20 anos quase de fé que nós estamos chegando agora dia 17 de dezembro, 20 anos de fé, nós já passamos por muitos momentos de pressão. Esse livro, A Prosperidade da Alma, nasceu num momento de muita pressão. O Ney sabe do que eu estou falando, que a gente conversou algumas vezes. Quando eu passei para a noite escura da minha alma, foi um momento muito, mas muito difícil, a tal ponto de eu pensar em deixar o ministério. A tal ponto de eu parar, naquele ano de 2019, eu estava transicionando os jovens em Pinhais, e eu falei para o Milton: cara, eu vou ter que parar pelo menos um ano aí, porque está muito difícil. Mas como Deus tem sempre um bom senso de humor, o meu pastor falou para mim assim: vocês vão assumir o ministério de cura e restauração da igreja. Eu falei: meu Deus, eu estou precisando de cura. Como que você quer me dar? Ele falou assim: olha, eu sinto no meu espírito que vocês devem assumir esse ministério, porque estava parado o ministério há mais de 6 anos em Pinhais. E naquele momento de dor, de pressão, momento mesmo de angústia, de medo, sentimentos que tentavam me dominar. Eu lembro que assim vinha aquele sentimento de eu desejar ficar em casa, ficar na cama deitado, mas eu lutava contra aquilo. Aquele sentimento era como se uma nuvem negra pairasse sobre mim. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de ler a palavra. Eu olhava para minha família, parece que o mundo perdeu a cor, ficou tudo cinza. E eu lutava contra aqueles sentimentos. Eu dava uma ordem às minha alma, eu falava: não, você vai para a igreja, você vai lá para a casa de Deus. Foi assim. E o pastor Milton falou assim: eu quero que você vai orar, vocês vão assumir o ministério de restauração. Eu falei: você pode estar brincando, eu não tenho forças para lidar com isso. E ele, como um bom pastor e discipulador, com aquela mão pequena dele, falou assim: você vai ou você vai. E nós fomos orar e Deus confirmou o meu coração. Eu estava orando, Deus falou: meu filho, já está na minha palavra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza, é quando você reconhece que não tem forças, então que eu posso agir de fato, porque o meu socorro está no Senhor. E eu lembro que Deus começou a nos dar estratégia. Hoje tem o Circuito da Cura lá em Pinhais, que faz parte hoje do trilho de membresia dos membros da igreja. Tem lá o DNA Alcance, Retiro de Integração, e também o Circuito da Cura, que foi algo que nasceu ali. Todos os líderes passaram, os pastores passaram pelo Circuito da Cura, uma ferramenta que Deus deu para a pastora Maria, para mim, e ali Deus começou a ministrar a igreja de uma forma sobrenatural. Nós fizemos um culto chamado Clínica da Alma, lá em 2019. O primeiro culto Clínica da Alma, 400 pessoas vieram, irmão. Nós se assustamos.
Porque a gente não tinha dimensão de quantas pessoas estavam sofrendo caladas, com medo de falar que estavam passando por depressão, ou talvez uma crise de ansiedade. E quando elas ouviram um pastor falando, elas se identificaram. Porque nós somos humanos, não estamos livres de passar por momentos difíceis. Não estamos livres de passar por momentos onde talvez até a esperança tenta fugir do nosso coração, sim ou não? E foi assim que nasceu esse livro. No momento de lágrimas, eu fui escrevendo e foi nascendo esse material que não tinha o projeto de lançar um livro, mas a misericórdia do Senhor faz tudo isso. Se nós olharmos para esse texto, o salmista está dizendo: ei, se você quer avançar de fato, esteja pronto, esteja preparado para enfrentar a oposição, para enfrentar inimigos, visíveis, invisíveis, oposições que vão vir contra mim, contra você, para nos tirar do propósito, para tentar nos desanimar, para tentar nos paralisar. Irmãos, nós estamos numa luta, amém? Nós estamos em guerra todos os dias. Nós temos um adversário. E Satanás não descansa, porque ele quer nos tirar do propósito. Ele quer trazer pressão, opressão, medo, angústia, dúvida, incerteza no meu e no seu coração. Mas eu quero dizer para você que o que virá depois são coisas muito maiores. São coisas muito melhores. Eu jamais imaginei estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu passei por 4 anos naquele momento de dor, de angústia, mas eu estava ali ministrando pessoas, e às vezes eu via pessoas sendo curadas da depressão, e eu não. Eu fui ministrar em mais de 39 igrejas no ano de 2019, eu fui para 5 estados do Brasil, e eu lembro que eu estava ali debaixo de remédio para ansiedade, remédio para dormir, porque eu tive muita insônia, mas quando eu pegava o microfone na mão, tudo desaparecia. Sumia todos os sentimentos, e a unção de Deus vinha e tocava aquela igreja que eu estava. Depois eu descia do altar e vinha tudo aquele sentimento da depressão, da ansiedade. Eu falava: Deus, por que tudo isso? Tem coisas que nós não sabemos no momento que estamos enfrentando ou passamos. Mas eu gosto muito do texto que o apóstolo Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Meu irmão, todas as coisas de alguma forma, se você e eu conseguirmos lidar com isso e colocarmos nosso coração no lugar certo, na pessoa certa, vão cooperar para o meu e para o seu crescimento. Vão cooperar para que de fato nós possamos avançar e ajudar na construção do reino de Deus. Neemias estava ali. Ele foi enviado para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas lá tinha Sanbalate, tinha Tobias. Tinha um povo que estava contra aquilo que ele estava fazendo. E Neemias então levanta ali homens que estavam com o mesmo coração com o dele. Quantos homens estão com o mesmo coração dos pastores dessa casa, de construir algo, de fazer algo que vale a pena? Irmãos, nós nascemos para algo muito maior do que nós mesmos, chamado reino de Deus. Nós estamos aqui por um curto período de espaço de tempo chamado vida. E nesse curto período, espaço de tempo chamado vida, nós estamos aqui para um propósito. Porque nascemos de propósito para um propósito. E Neemias está ali, na reconstrução de algo. Talvez você está num momento na sua vida onde Deus está reconstruindo algo. Reconstruindo algo na sua vida familiar, reconstruindo algo no seu ministério, reconstruindo algo na sua vida financeira. Eu não sei que página você está, mas eu sei que o Deus que nós servimos pode todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Então se mantenha firme. Efésios 6, versículos 10 a 12 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas eu volto a dizer, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. A palavra aflições do grego original quer dizer tilipsis. No mundo vocês serão prensados, pressionados, perseguidos, esmagados, caluniados. No mundo vocês terão aflições. Mas eu gosto da parte depois, vai dizer: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O contexto está dizendo: ei, não desista. Quando vinha a pressão, quando vinha a opressão, quando vinha a luta, quando vinha os problemas, quando o mar ficar agitado, não desista, permaneça, porque a sua vitória está a um passo à sua frente. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, o apóstolo Paulo disse: nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, meu irmão. Então, se tem fornalha, tem fogo. E um dos propósitos do fogo também é nos purificar, nos refinar. Porque o processo do amadurecimento vem através das pressões. Você vai experimentar aquele suco de uva gostoso, mas aquela uva foi esmagada, foi pressionada, para que aquele suco de uva bom pudesse ser apreciado. Então olhe para a pessoa que está desse lado e diga para ela assim: essa leve e momentânea tribulação vai produzir o seu melhor. Vocês estão comigo aqui? Deus vai produzir o melhor em nós. Todas as situações que nós passamos, querido, é para o nosso amadurecimento. A pressão revela o que precisa ser mudado, moldado, refinado em mim e você. Eu falo nesse livro ali, tem um tópico que crentes sim, supercrentes não. Não existe supercrentes. Nós somos cristãos e passamos por momentos de refinamento, passamos por momentos de ajustes. E nós amadurecemos ou nos paralisamos ao passarmos por provações, sim ou não? Nós conhecemos pessoas, irmãos, que passaram por momentos de lutas, de provações, mas não permaneceram, não perseveraram, não mantiveram a fé, tiraram os olhos de Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, meu irmão, não tire os olhos de Jesus, permaneça olhando para o Senhor. Tiago 1,2 diz: a prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, porque Deus, Ele só dá herança para filhos maduros. Deus só pode confiar mais em mim e você quando Ele vê uma predisposição minha e sua de obedecer a Deus apesar de. Obedecer a Deus apesar das circunstâncias, irmãos. Eu sou do tempo do cruzeiro. Hein, Marcelo? Eu já vi crises financeiras, já vivenciei na pele. Irmão, tinha que fazer fila para comprar um bujão de gás. Quantos lembram disso? Fila para comprar leite, fila para comprar um bujão de gás, uma crise terrível. Mas as crises passam, crises vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós precisamos confiar que Jesus intercede por nós. Irmãos, tem um intercessor seu lá no céu. O Senhor é o nosso advogado fiel, é aquele que intercede por nós. Eu me lembro que uma noite eu estava muito ruim, não conseguia dormir, estava numa angústia, daquelas noites terríveis. Eu fui para o banheiro, dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. E eu ouvi no meu espírito: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Porque a resposta que eu dei para aquela voz é: Senhor, eu estou sofrendo tanto, a minha alma está tão angustiada. Eu preciso que o Senhor tome minhas mãos e me leve até o Senhor, porque eu estou sem forças. Me ajuda. E ali eu pude ver a boa mão do Senhor estendendo sobre a minha vida e me ajudando naquela noite tão difícil.
Há momentos de dores, irmãos. Há momentos difíceis, de perdas, de situações que enfrentamos, de pessoas que amamos, que talvez não estejam mais na página que nós estamos. Não é fácil lidar com isso. Mas Jesus, em Hebreus 5, 7, 8, vai dizer que Ele também aprendeu a obediência pelo meio do sofrimento, por aquilo que Ele passou. E se nós desejamos seguir a Cristo, nós também vamos passar por momentos de sofrimento, porque vamos se identificar com o Senhor. O que nós estamos gerando através das nossas dores? Decepção, medo ou ousadia, coragem, adoração? Porque a verdadeira adoração nasce nesses momentos na minha e na sua vida. Eu lembro que eu fui conversar com o pastor Francisco, saudoso Frank. Eu fui lá pedir um conselho naqueles momentos difíceis que eu estava passando. E ele falou para mim: garotinho, chegue na sua casa, ligue um louvor bem alto de celebração, e mesmo que a sua alma esteja aí com dor, dance para o Senhor. Essa foi a dica do pastor Francisco para mim. E eu cheguei em casa e liguei Cassiane. Rompendo em fé, minha vida se revestirá. Rompendo em fé, com ousadia vou, o sobrenatural. Vou plantar e colher, com ousadia vou viver, rompendo em fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas de algo que se espera. Eu sei que o meu Redentor vive e que ao seu tempo se levantará em meu favor. Ele é por mim, Ele é comigo, Ele não me deixará. Deus está comigo. Quando Jó está enfrentando aquele momento difícil, Jó não murmura, Jó não reclama, Jó diz: nu eu vim para esse mundo, nu eu sairei desse mundo. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele é bom em todo tempo, a sua misericórdia dura para sempre. Toda crise é o palco onde Deus vai manifestar a sua graça. Nesse momento que precisamos abandonar, querido. E a primeira pergunta que Satanás vai fazer é: onde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus que permitiu isso acontecer? Mas o salmista vai dizer, no verso 11: vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Confiem nele. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor. Sim, temos motivos para celebrar e sermos gratos nessa manhã. Mas não podemos baixar a guarda. Não devemos baixar a guarda, pois temos um adversário que em todo o tempo vai fazer de tudo para paralisar a minha e a sua vida. O que virá depois? A pressão te prepara para o que está por vir, para o novo de Deus. Segundo, quando a estação muda, nós também temos que mudar. José está ali passando por um momento difícil. Ele é lançado num poço, depois é vendido como escravo, depois injustamente ele é preso. Mas chega um momento que ele é chamado para estar na presença de Faraó. Ele vai lá e faz a barba, ele muda as vestes, porque quando a estação muda, nós também precisamos mudar com ela. Meus irmãos, não viva com coisas do passado, não carregue coisas do passado. Porque se você fica carregando coisas do passado, é muito peso você entrar no novo de Deus. Daniel 2, 21, 28 diz: ele muda épocas e estações, destrona reis e o estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ontem eu falei para os jovens aqui: não basta ter ouvidos, é preciso ouvir. O que Deus está falando com você? O que os céus estão falando a teu respeito?
O que Deus diz que vai fazer na sua vida, você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir o que o céu está dizendo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Precisamos desse discernimento. Sabe, em nossa caminhada, nós temos aprendido que Deus não abençoa os planos feitos sem Ele. Deus abençoa aqueles que obedecem à direção que Ele está dando. Estava lá em Pinhais, 2 anos antes de ir para Telêmaco, Deus começou a falar comigo e com a minha esposa: vocês vão embora dessa igreja. Eu falei, mas por quê? Está tão bom aqui. Está tão bom fazer parte desse momento da igreja. Cuidando de 3 ministérios, fluindo, frutificando. Eu achava que o meu ministério seria itinerante, estava viajando para ministrar a palavra fora, abençoando as denominações, outras igrejas. E aquele sentimento no meu espírito: vocês vão embora. Eu falei, mas como que vai ser isso? Será que alguém vai convidar nós para ir ajudar alguma igreja? E aquele sentimento se tornava forte, e a gente chegava para o pastor Milton, para a pastora Viviane, a gente está sentindo isso. E ele falava, talvez seja alguma coisa da alma de vocês, será que não é? Eu falei, não é, a gente está aqui no presbitério, a gente não, parece que não faz mais parte da igreja. E o Espírito Santo falou comigo assim: não coloque mais seu carro no estacionamento interno da igreja, coloque seu carro no estacionamento externo, porque você vai embora. A Maria estava em casa lavando louça, de repente ela se via numa outra cidade, num outro lugar. Ela levava até sustos às vezes. Ela se via em outro lugar. E nós começamos a orar e conversar com o pastor Milton sobre isso. Falar, gente, nós estamos de fato recebendo algo da parte de Deus, não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas eu tenho aprendido, meus irmãos, porque a vida é feita de ciclos e estações. Tem pessoas que eu creio que vão passar uma jornada ao nosso lado, muitos anos conosco. Tem pessoas que vão passar toda a jornada conosco, mas tem pessoas que não. Elas vão passar um tempo conosco. E Deus vai levar elas para outro lugar. E está tudo bem. Eu decidi não levar nada para o pessoal. Isso tem a ver com Deus, não tem a ver conosco. O que nós precisamos entender é que a vida é feita de ciclos e estações. E quem não decide, vai ver acontecendo. Porque você precisa decidir entrar no novo de Deus. Você precisa escolher, deixar o passado para trás, deixar situações para trás, por melhor que seja. Até o bom é inimigo do melhor. E nós então recebemos uma palavra assertiva do coração de Deus. O Senhor falou ao meu coração: no ano de 2023, não feche nenhuma agenda no segundo semestre. Porque vai vir uma porta do teu pastor para a sua vida. E você precisa entrar por essa porta. Você vai fazer 45 anos, vai assumir uma igreja. Eu falei, mas como assim? Fui lá, compartilhei com o Milton, num discipulado. Ele falou, vamos orar, amigo. Porque eu achei que o teu ministério era itinerante. Você está aqui comigo, me ajudando há tantos anos, auxiliando no cuidado das igrejas, tudo. Vamos orar sobre isso. Foi em novembro de 2022, em abril de 2023, numa reunião do presbitério. O Milton falou, o pastor Arília de Telêmaco está entregando a igreja, ela está debaixo do meu cuidado, e agora eu preciso ver, eu conversei com o Marciano, a gente precisa ver o que nós vamos fazer, vamos ter que enviar alguém para lá. Quando ele falou isso, o Espírito Santo me lembrou, essa é a porta que vem do teu pastor para a tua vida, e você precisa entrar por ela. Nós chamamos o Milton e a Viviane, conversamos com ele. O pastor Milton não queria no início nos enviar. Falou, não, jamais, Telêmaco Borba, pense, cara, aquela cidade é pequena, aquela cidade é feia. Palavras do Milton. Aquela cidade tem um cheiro forte, será que vocês vão conseguir? A tua filha tem asma, tuas filhas têm rinite. Falei, Milton, Deus está falando conosco, a estação está mudando, nós precisamos nos mover. Em 3 meses, irmãos, nós transicionamos todos os ministérios. Foi algo fantástico, uma das transições mais lindas que aconteceu em Pinhais. Em 3 cultos de celebração para o nosso envio, foi algo maravilhoso, marcante, a igreja celebrando. Lógico que teve lágrimas, teve choro, nossos pastores choraram, não queriam nos enviar. Mas hoje ele vai lá e diz, até a cidade mudou. A cidade foi repaginada em 2 anos. As praças mudaram, foram repaginadas as praças, as ruas. Irmãos, a cidade é outra. Nós assumimos aquela igreja com 38 pessoas, somos 350 pessoas. Não batizava ninguém desde 2014, nós batizamos 60 pessoas. Nós temos 14 células, 17 ministérios.
As pessoas se movendo. Irmão, teve culto nosso que começou às 18, terminou às 9h30, ninguém ia embora da igreja. A glória de Deus visitando aquela igreja. Teve 2 pessoas que estavam passando na rua, nem eram cristãs, estão lá hoje na nossa igreja. Elas foram atraídas para dentro da igreja pela glória de Deus. Elas dobraram o joelho, aceitaram Jesus, elas tiveram experiências com Deus. Na rádio da cidade, sem nós pedirmos, abriu um alcance em Telêmaco Borba. Abriu uma comunidade aqui na cidade. Na rádio falavam de nós. Hoje, para a glória de Deus e apesar de nós somos a 3ª maior igreja da cidade. São 71 igrejas. E nós já somos a 3ª maior igreja da cidade. E Deus tem feito coisas lindas lá, porque devemos compreender a estação que estamos vivendo. Qual é a estação que Deus tem para você? Qual é o novo desafio? Porque sempre Deus está disposto a nos dar um novo começo. Márcia e Ney, é chegado um novo tempo para essa casa, é chegado um novo tempo para essa igreja. Vai crescer, vai avançar, vai romper. Deus está aqui. Deus está nos reposicionando para que venhamos dar frutos maiores ainda. Salmos 1:3 é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prosperará. Vai prosperar, vai crescer, vai avançar, porque Deus está com você. Nós estávamos lembrando ontem, eu e a Maria, 38 pessoas quando chegamos no alcance Telêmaco. Terminava o culto, todo mundo ia embora, Marcelo. A gente não entendia, falei, meu Deus, a gente fechava a igreja, abria a igreja, todo mundo ia embora. E a gente sentou com cada uma daquelas pessoas. A primeira conversa que eu tive, falei assim, olha, se vocês quiserem sair, buscar outras igrejas, tem tantas igrejas boas na cidade, a gente não vai ficar triste. A gente sabe que vocês estão enfrentando, não é um momento muito bom. Muitas pessoas feridas, machucadas. Mas a gente sentou com cada uma delas, decidimos deixar o passado no passado e viver o novo de Deus. Nós não perdemos ninguém, pelo contrário, quem saiu está voltando. Por quê? Quando a estação muda, versões de nós que já expiraram devem ser abandonadas. Precisamos nos reposicionar e corresponder com aquilo que Deus está nos mostrando. Será que a estação não mudou e você ficou para trás? Por que você não está mais dando frutos? Talvez o resultado que você não tem esteja no esforço que você não está fazendo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ser um verdadeiro cristão vai exigir de nós esforço, dedicação, fé, coragem, ousadia. Vai exigir de nós, querido, darmos um passo ao encontro ao nosso destino. Vai exigir de nós renunciarmos muitas vezes coisas que nós queremos fazer, porque a palavra uns aos outros aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, sejam generosos uns com os outros, perdoai-vos uns aos outros. Irmãos, eu aprendi uma coisa, eu descobri que eu nasci para Deus e para pessoas. É muito pouco você achar que você nasceu para si mesmo. Você nasceu para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então em 2026 decida ter resultados diferentes. Decida se envolver na beleza chamada igreja. Pastor, tem problema na igreja? Muitos. Somos uma grande família, irmão, de irmãos diferentes uns dos outros. O pastor Milton fala que ele não fica na recepção porque as pessoas têm medo dele. Cara fechada e tal. Mas pensa o coração. Somos pessoas diferentes, irmão, personalidades diferentes. Não ache que porque está no corpo de Cristo, a gente não vai enfrentar desafios. Sim, enfrentamos desafios, mas o que nos une é o amor um pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, este é o meu mandamento. Precisamos nos reposicionar. Será que você está na esfera de ação correta?
Eu tive que destituir algumas lideranças lá em Telêmaco. Esperei 2 anos para tomar a decisão de destituir pessoas que estavam na esfera que não era a esfera de ação delas. Elas não estavam dando o seu máximo potencial, não estavam frutificando, porque não estavam na esfera de ação que Deus tem para elas. Então nós tivemos conversas difíceis, porque conversas difíceis são necessárias para alinhamentos. E reposicionamos essas pessoas. E se Deus está querendo transicionar você de um ministério para outro, foi o que aconteceu lá em Telêmaco Borba, pessoas de uma célula aqui para outra célula. Isso acontece, irmãos. E está tudo bem, não leve para o pessoal. Talvez você seja líder e vai ficar triste porque uma ovelha lá da sua célula quer mudar para outra liderança. Isso acontece dentro da igreja, irmão. Não leve para o pessoal, abençoe, libere. Todos são chamados para de fato fazer com que o corpo de Cristo avance através de nós. Não esqueça quem você é e nem o que você foi chamado para fazer. Eu não tenho dúvidas que Deus está levando essa igreja para uma nova estação, e eu quero encerrar com o último ponto. O que virá depois? Coisas maiores estão por vir. Salmo 118, 23, isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse foi o texto da celebração de 2 anos da Alcance Telêmaco. Isso procede do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos o que nós estamos vivendo como igreja. Porque de fato, quando entendemos que Deus quer fazer em nós e através de nós coisas maiores, nós vamos então entender o que o salmista está dizendo. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor por pequenas vitórias que vocês vão conquistar em 2026. Deem graças ao Senhor por ver pessoas, adentrando aos ministérios da casa, servindo a igreja. Se alegrem com os que se alegram, diz os textos. Chorem com os que chorem. Precisamos chorar com quem está chorando, mas também nos alegrar com quem está recebendo algo da parte de Deus, meu irmão. Há tempo de chorar, diz Eclesiastes, mas também há tempo de se alegrar. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Vamos nos alegrar pelas pequenas conquistas. Estamos vivendo coisas maravilhosas da parte de Deus. Eu sei que essa igreja está vivendo cada culto, cada célula, cada encontro, cada discipulado. Deus está manifestando a sua graça. Deus está apontando para vocês um novo caminho. Coisas maiores estão chegando. Deus vai virar a página. Deus vai virar a página. E você precisa desfrutar do momento presente, mas também com expectativa. Algo novo está chegando. Algo novo está chegando. Algo novo está chegando. 2 Coríntios 9, 8. Ele é poderoso para nos fazer transbordar em toda boa obra. Deus está nos chamando para um lugar de resposta para Ele. O que eu farei e que resposta eu darei quando a crise bater na minha porta? Vou paralisar? Vou ficar parado? Vou olhar para trás? Ou vou olhar para o autor e consumador da fé, sacudir a poeira e dizer, eu vou viver o novo de Deus. Nós vamos avançar. Porque Daniel 11:32 diz, o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. Proezas. É somente em Deus e por meio de Deus que iremos cumprir o nosso propósito pessoal e também coletivo. Salmo 118 diz o texto, a mão direita do Senhor age com poder. O Senhor está agindo na sua vida aqui, agora, nesse momento. O Senhor vai agir na sua vida amanhã, depois de amanhã, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda.
Olhe para o futuro com esperança. Olhe para o futuro com esperança. Irmão, viva o presente, desfrute o presente, mas olhe para o futuro e diga: coisas maiores estão chegando, coisas maiores estão chegando. Tome a mão do seu irmão aí e diga para ele: coisas maiores estão chegando, coisas maiores estão chegando. Deus ainda fala. Deus ainda fala. E Ele está dizendo: coisas maiores estão chegando. Provérbios 4, 25, 26. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Um homem sem visão do futuro sempre voltará no seu passado. O que Deus está mostrando para você? Nada antes, nada depois, mas tudo no tempo de Deus. Porque é o melhor lugar para estarmos, no tempo de Deus. Você só não deve ter pressa e atropelar os processos, porque Deus é um Deus de processos. Onde estão os líderes aqui? Levanta as mãos, líderes. Todos os líderes da casa, por favor. Não crie dependência, mas autonomia. Não tente ser uma cópia de ninguém, você é único. Não existe outro igual a você. Não se compare com ninguém, porque a comparação pode destruir a sua vocação. Se inspire em pessoas que estão caminhando além de você. Se inspire. Quando eu cheguei aqui, falei: uau, que igreja linda. Uau, uau, uau. Se inspire. Se inspire em pessoas que deram um passo, já estão mais à frente. Mas não imite ninguém, não copie ninguém. Você é único, o que Deus tem para você é para você. Dê atenção para quem está chegando, mas não se esqueça de quem está aqui. E agora? O que já foi, já foi. Ei, eu amo meus amigos lá de Pinhais, caminhei com eles por 15 anos. Nós estamos juntos há 18. Mas eles estão lá em Pinhais, eu estou em Telêmaco. Vocês estão comigo aqui? Eles não estão na mesma página que eu lá em Telêmaco. Tem coisas que dá certo em Pinhais, mas não dá certo em Telêmaco. Tem coisas que dá certo em Telêmaco, mas não dá certo em Pinhais. E está tudo bem, essa é a beleza do corpo de Cristo. Então, meu irmão, não gere nada fora do corpo de Cristo. Não é fácil dizer adeus, mas tem mesas que você não pode mais se sentar. Tem mesas que eu não me sento mais, porque já não estão na página que eu estou. Vocês estão tão quietinhos. Respeite, ame, mas entenda o novo, busque orientação. Lidere como um servo. Desenvolva pessoas além das quatro paredes da igreja, com valor, com caráter, com integridade. Irmão, aliança é aliança, não se quebra. Eu tenho uma aliança com o meu pastor, não concordo com tudo que ele fala. Ele sabe disso, nós já tivemos muitas discussões calorosas. Mas eu o amo, eu o respeito, e eu tenho uma aliança com ele até que Cristo volte. Eu quero concluir, se o pessoal do louvor puder me ajudar. Liderança não é sobre poder, mas sobre excelência. Faça tudo com excelência. Tudo que você for fazer, ei, você está fazendo para Deus e não para os homens. Tudo, irmão, na sua casa, no seu trabalho. Eu tenho ensinado isso lá na igreja, tem imersão de líderes uma vez no mês, a gente fala sobre isso. A questão da excelência, vamos fazer com excelência, porque nós estamos fazendo para Deus. E para Deus tem que ser o nosso melhor. Aquela viúva que chama a atenção de Jesus porque entregou 2 moedas. Enquanto os ricos depositavam quantias enormes de dinheiro. O que chamou a atenção de Jesus foi uma viúva que deu 2 moedas.
O texto diz que ela deu tudo o que possuía. Tem a ver com o coração. Tem a ver com o meu, com o seu coração. Eu creio que 2026 será um ano completamente diferente de tudo que nós experimentamos até aqui como igreja. Vai haver um romper da parte de Deus sobre as igrejas no Brasil. Vai haver uma visitação do Espírito Santo sobrenatural nos nossos cultos, nas nossas células. Se preparem para a visitação de Deus. Esse é um tempo de alinhamento. Eu falei para os jovens ontem, Deus está alinhando a sua igreja. Esses são dias de joelhos no chão, fogo no coração e lágrimas nos olhos. Esse é um tempo de alinhamento, porque Deus vai fazer algo poderoso sobre a sua igreja. O que virá depois? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas maiores estão chegando, coisas maiores estão por vir, Deus fará. Você recebe essa palavra, meu irmão? Se coloca de pé em nome de Jesus.